Nessa aula abordaremos informações sobre a estrutura do estado sólido e sua influência nas características dos polímeros. Os polímeros são formados por cadeias longas que apresentam um empacotamento peculiar no estado sólido. Assim, as cadeias poliméricas podem estar arranjadas de forma ordenada e regular, formando uma fase cristalina. E também se dispor de forma desordenada, formando a fase amorfa. Nessa imagem está representado o modelo da micela franjada, que ilustra a coexistência de regiões cristalinas, portanto ordenadas, e amorfas, portanto desordenadas. Ampliando o conceito já conhecido de cristalinidade, que nos metais e cerâmicos consistia na organização de átomos e íons, a cristalinidade também é observada em polímeros e se dá a partir do alinhamento de segmentos de cadeia em um arranjo tridimensional. Um outro modelo busca representar como é a estrutura cristalina em polímeros, e esse modelo é o modelo da cadeia dobrada. Esse modelo está representado na figura e é caracterizado pela formação de lamelas. Cada lamela é formada por inúmeras moléculas de polímero e uma mesma molécula participa da formação de mais de uma lamela. Assim como em materiais metálicos e cerâmicos, a transformação em produtos passa pela fusão. Essa estratégia, então, é também utilizada na obtenção de produtos poliméricos. Então, a morfologia encontrada em polímeros cristalizados a partir do estado fundido é caracterizada pela existência de esferulitos. Essa imagem representa um esferulito, que consiste em um agregado de lamelas que cresce radialmente a partir de um sítio de nucleação. Observe nessa imagem a existência de estruturas cristalinas e estruturas amorfas simultaneamente. Assim como entendemos que na formação de cristais em materiais metálicos e cerâmicos existem defeitos, em polímeros também são observados defeitos na estrutura no estado sólido. Essa imagem ilustra diferentes tipos de defeitos que podem ocorrer nos polímeros. Aqui é possível verificar uma lacuna, é um conceito já conhecido, mas outros conceitos que não existiam em outras estruturas, como extremidades de cadeia, como uma cadeia frouxa e fora da estrutura organizada, no meio da região cristalina, uma região que não é cristalina, uma cadeia pendente, uma discordância em espiral, sendo esses, então, exemplos de defeitos que podem ocorrer na estrutura cristalina de polímeros. Assim, devido ao tamanho da cadeia polimérica e à sua complexidade, os polímeros são constituídos por domínios cristalinos que contêm muitas imperfeições. Os domínios cristalinos são interconectados por regiões amorfas e não há uma divisão clara entre essas regiões. A obtenção de um polímero 100% cristalino é pouco provável. E ainda, a facilidade com que a cristalização ocorrerá dependerá de diversos fatores, tais como fatores estruturais, que estão associados à estrutura química e às configurações moleculares, bem como fatores externos,
tais como as condições de processamento e a presença de uma segunda fase. Fenômenos que ocorrem com polímeros são associados à mobilidade da cadeia, que está relacionada também à temperatura. Para tanto, vamos conceituar temperaturas características que evidenciam mudanças significativas nas propriedades de polímeros. Nos cerâmicos, já conceituamos temperatura de transição vítrea, e como em polímeros são encontradas regiões amorfas, a temperatura de transição vítrea também é uma temperatura característica de polímeros. Os polímeros podem ser semicristalinos e, portanto, também existem regiões cristalinas, e a estas regiões está associado a temperatura de fusão cristalina. Nesse gráfico, é possível visualizar a mudança do volume específico associada a cada uma dessas temperaturas. Um polímero totalmente amorfo apresentará somente temperatura de transição vítrea. Um polímero semicristalino apresentará tanto temperatura de transição vítrea como temperatura de fusão cristalina. Eu destaco aqui que na fusão não há uma temperatura específica, e sim um intervalo de temperatura onde ocorre esse fenômeno. Ainda é importante falar sobre a temperatura de cristalização, que durante o resfriamento não ocorre no mesmo intervalo de temperatura da fusão. Essa é uma outra característica que diferencia polímeros e outros materiais, e esse comportamento é decorrente do tamanho das moléculas existentes em polímeros. A temperatura de cristalização durante o resfriamento ela estaria localizada em um valor inferior àquele intervalo de fusão. Isso porque, para se organizar a partir do estado fundido, é necessário reduzir muito a mobilidade das cadeias poliméricas, e a retirada então de energia para que esse evento ocorra, ela é uma retirada de energia maior ainda, o que representará então uma temperatura menor do que aquela do intervalo de fusão. Aqui nós buscamos também esclarecer uma outra terminologia que é utilizada para caracterizar o comportamento de polímeros. O termo amorfo significa desorganizado, e um polímero pode estar desorganizado em qualquer temperatura. Viscoso é um termo que está associado à capacidade de fluir e ocorre quando as cadeias poliméricas têm alta mobilidade. Nos polímeros 100% amorfos, a mobilidade é alcançada acima da temperatura de transição vítrea. Nos polímeros semicristalinos, a mobilidade total das cadeias somente é atingida acima da temperatura de fusão cristalina. No estado viscoso, o grau de desordem é muito grande e, portanto, a estrutura também é considerada amorfa. Mas nem sempre um polímero amorfo está no estado viscoso. Por fim, é importante definir a temperatura de processamento, que ocorre em temperaturas superiores àquelas na qual um polímero termoplástico adquire a capacidade de fluir. Isso porque a viscosidade na fusão em polímeros semicristalinos é muito alta e o processamento, então, ocorrerá em temperaturas maiores que a temperatura de fusão cristalina, cerca de 50 graus Celsius ou mais.
pois com o aumento da temperatura a viscosidade diminui e com isso fica facilitada a operação de conformação. Quanto às características do estado físico como função da temperatura, elas podem abranger 3 tipos. O estado vítreo é observado abaixo da temperatura de transição vítrea e se caracteriza pela baixa mobilidade das cadeias poliméricas, que responderão prioritariamente de forma elástica às solicitações mecânicas. O estado viscoso foi esclarecido no slide anterior e enfatizo aqui que há uma alta mobilidade de todas as cadeias poliméricas. Mas então, nos polímeros semicristalinos, como nos referimos ao estado existente entre a temperatura de transição vítrea e a temperatura de fusão cristalina? A resposta é estado borrachoso, que é caracterizado pela mobilidade parcial das cadeias poliméricas, sendo que acima da temperatura de transição vítrea, apenas as cadeias que compõem a região amorfa têm mobilidade. Então, por que é importante falar sobre a estrutura no estado sólido de polímeros? Assim como em outros materiais, as propriedades físicas e mecânicas dos polímeros semicristalinos dependem do grau de cristalinidade e da morfologia das regiões cristalinas. Assim, quanto maior a cristalinidade, maior são as propriedades como densidade, rigidez e estabilidade dimensional, por exemplo. Por outro lado, com o aumento da cristalinidade, é observada a redução na resistência ao impacto e a claridade óptica. Nessa aula abordamos sobre a estrutura de polímeros no estado sólido e mostramos que, apesar do tamanho da molécula ser grande, as cadeias poliméricas têm habilidade para se organizar e que, frequentemente, regiões amorfas e cristalinas coexistem no estado sólido. Semelhante ao que ocorre em metais e cerâmicos, os cristais apresentam defeitos e nos polímeros há outras possibilidades diferentes de lacunas, além de lacunas e interstícios. Também nessa aula, conceituamos temperaturas características e associamos essas transições à mobilidade da cadeia polimérica, definindo os estados físicos, vítreo, borrachoso e cristalino. Os assuntos desenvolvidos nessa aula são encontrados na bibliografia que está disponível nos slides. Até a próxima!